Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. No comando do som, o Evaldo, fazendo com que tudo chegue bacaninha para você, que está me prestigiando no carro, no trabalho, na sua casa, no computador, que você pode também acessar aqui a Rádio Mundial através do computador. Ainda tem isso, Evaldo? Tem ali? Tem, você pode acessar ali através do site da Rádio Mundial, ouça ao vivo, né? E o Paulo aqui filmando e postando no YouTube. Logo, acredito, no máximo segunda-feira, né, Paulo? Tá colocando ali o programa, você pode ver como que é o clima aqui da Rádio Mundial. Queridos ouvintes, na semana passada eu levantei praticamente só um tema, eu falei sobre sexualidade, mas existiam muitos outros pedidos, que foi um post que eu lancei ali no Facebook. Inclusive, se você quiser me adicionar, estou ali, Newton Schultz, você pode me procurar, eu adiciono todo mundo, todos são bem-vindos ali para trocar ideias comigo. O Paulo Viana está lá também, você adiciona o Paulo Viana, meu amigo, que filma, também faz todo esse processo aqui com a gente, e ali você pode acessar todos os programas da Rádio Mundial em vídeo que eu fiz. Agora já estamos com mais de um ano e alguns meses. Comecei em fevereiro do ano passado, 2012. Estamos agora em abril, já fazendo mais de um ano aqui na Rádio Mundial, trazendo o conhecimento iniciático, trazendo a sabedoria iniciática das idades. Então, voltando, foram vários questionamentos. As pessoas perguntaram sobre UFO, sobre Vimanas, sobre a própria sexualidade que eu comecei a falar, eu não parei mais. Tinham vários tópicos para levantar, mas normalmente é assim, a gente não sabe o que vai acabar acontecendo, né, Paulo? A gente começa aqui fazendo o programa, eu pensei que iria fazer um programa bem diversificado, nem o termo, nem a palavra em si, sexualidade no seu sentido oculto, pelo que tinha para passar, eu passei tudo, tinha muito mais coisa para falar, né? Mas vamos continuar agora, ainda falando sobre esses posts, sobre essas realidades que as pessoas colocaram ali. Ligado à própria sexualidade, teve pessoa que perguntou sobre o celibato. Então vamos entender o celibato, porque esta é uma exigência das religiões e etc. Vamos compreender. Primeiro ponto, como que eu vejo o celibato? Isso tem que ser uma opção. Primeiro ponto, isso tem que ser uma opção. Mas eu já digo, pelos meus estudos, se você pega um ser real de hierarquia, dou até um exemplo da história que vocês vão compreender, que foi João Batista, um Iocanã, um ser de uma estirpe hierárquica muito acima do ser humano comum, um ser de hierarquia divina, de sangue azul real, sangue celeste, é uma pessoa que nunca poderia entrar no jogo sexual. Ele sendo um Iocanã, um anunciador do Cristo, ele nunca poderia entrar nesse jogo pela pureza da sua própria vibração. Porque, como eu falei, quando você pratica o sexo, o que você faz? Você troca energias, você dá parte da sua energia para a pessoa que você está fazendo e a pessoa dá parte da energia dela para você. Então você não troca só essa parte do prazer. Então, João Batista, através de tramas ligadas a Herodes e Salomé, que a gente bem conhece, na verdade, nós temos o quê? Nós temos a parte do sexo envolvida ali, porque ficaram apaixonadas, né? Herodíades e Salomé ficaram apaixonadas pelo Iocanã e queriam sexo da parte dele. Ele nunca, sendo um Iocanã, ele poderia entrar nessa vibração. Então, quando nós falamos, e aí ocorreu, como vocês bem sabem, a decapitação de João Batista. Então, nós vamos entender que um ser da pureza, de repente de um Cristo, um ser da pureza de um João Batista, nunca eles poderiam entrar nesse jogo sexual humano. Então, quando você pega o celibato de algumas religiões, se é uma opção, você pega os monges budistas, que é a mesma coisa, que optam pelo celibato. O que ocorre? Você está procurando, como eu falei no final do programa passado, a elevação dessa consciência. Então, em vez de você projetar essa consciência para os centros baixos, para os chakras básicos e o chakra esplênico da vitalidade, que está ligado à manutenção de toda essa força, o que você faz? Você começa a elevar.
Você começa a purificar essa consciência e essa consciência sobe. Porque o próprio sexo em si, principalmente quando ele é feito no seu sentido de abuso, o que ocorre? Ele engrossa os dutos por onde vai ter elevação dessa consciência que está embaixo. Então, se ele engrossa, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que existam pontes e impedimentos para que essa energia se eleve. Então, nós precisamos compreender que quando nós falamos do celibato, nós vamos compreender principalmente que além de uma opção, isso representa um caminho de purificação da pessoa, o que envolve também a alimentação. A alimentação também está ligada a esse processo. Apesar que quando nós falamos de alimentação, as pessoas que comem carne, existem determinados temperamentos humanos que necessitam da carne. Que nós temos 4 tipos de temperamentos humanos. Nós temos as pessoas que são mais fogo, que nós chamamos de coléricos. Nós temos pessoas que são mais ar, que são chamados de sanguíneos. Nós temos pessoas que são chamadas de linfáticos ou fleumáticos, que são mais água. E os melancólicos, que estão ligados mais ao elemento terra. Um exemplo, o fleumático, ele não pode se abster da carne, o sanguíneo já pode. Então, quando você pega uma pessoa que tem esse comportamento mais focado para a água, o linfático, se ele se abster da carne, ele pode ter sérios problemas de saúde, desequilíbrios, ele pode vir a falecer. Já um sanguíneo, uma pessoa que tem um comportamento sanguíneo, ela pode se abster da carne. Então, como isso são preceitos que estão ligados à iniciação, ligados a essa parte da alimentação, quando você conhece os 4 temperamentos, o que eu recomendo para você? Se você resolver se abster da carne, o que você deve fazer? Faça um acompanhamento médico para ver se está tudo ok, ligado ao seu próprio organismo. Substitua, se for o caso, a carne pela soja, que muitas vezes ela complementa. Isso varia muito de pessoa a pessoa. Não dá para você falar que não, todo mundo pode fazer isso. Não, o ser humano possui uma diversidade incrível, por isso envolve vários outros fatores ligados à alimentação. Então, quando a gente fala dessa parte da abstinência, quando a gente fala dessa parte da alimentação, nós estamos falando exatamente da purificação do ser humano. Agora, pegando o exemplo de seres especiais que tiveram filhos, que não foi o caso do Cristo. Essas pessoas, elas fazem o sexo, que seriam gerações de seres divinos, da mesma estirpe que eles, essas pessoas fazem o sexo em sono paranispânico. O que seria fazer o sexo em sono paranispânico? Seria um ato, vamos chamar assim, sexual, que é o correto. A pessoa ela está num estado de consciência que nós chamamos samadhi, que ela está no máximo do esplendor, ela e tudo e todos é a mesma coisa. Seria o último estágio da meditação, que chegou o Buda, que vários seres especiais atingem a yoga de Patanjali, que é o 8º passo depois de Dharana e Dhyana, né, que é o 6º e o 7º. Então essas pessoas, elas fazem o sexo nesse estado de consciência e não existe o prazer humano do amor passional que nem nós temos. Então as pessoas que geraram seres especiais, um exemplo, o professor Henrique José de Souza deu Piose. Quando ele gerou seres, que ele teve filhos, que esses filhos estão ligados a todo esse processo, a geração estava ligado exatamente à parte do sono paranispânico, o qual existem seres especiais que estão ali, que são verdadeiros adeptos, para fazer a condução desse ato de uma forma diferenciada, para que seres divinos venham também através dessa situação. Então nós precisamos compreender que os mistérios do sexo, eles são muito mais elevados, que normalmente os seus segredos mais ocultos são passados em escolas de iniciação. Não é que eu não possa falar aqui, é que se eu começar a falar, não vai ter sentido o conhecimento. Porque para você passar determinado conhecimento, precisa existir uma preparação. É aí que as escolas de iniciação possuem o seu valor. Porque senão todas as palavras aqui acabam gerando até um efeito contrário do que é realmente o entendimento real da pessoa, que ela precisa estar preparada no sentido de conhecimento, de aprimoramento. Então, na iniciação, você trabalha 2 lados. Isso é uma coisa que me perguntaram também, né? A importância dos rituais, de repente, nos cultos iniciados. Óbvio que precisa muito. Porque você trabalha o lado B, o lado do amor. O conhecimento sem o amor não é nada. Assim como o amor sem conhecimento também não é nada. Quando você junta essas 2 realidades, quando você
pensa com o coração e você sente com a mente, você desperta a realidade superior da lei que se eleva e se manifesta em você. O mestre está presente em você. Então a iniciação faz isso através dos cultos, dos seus rituais, das suas yogas, desperta esse lado do sentimento junto do conhecimento que é passado constantemente, que é o lado Jnana na Índia, o lado Bhakti representa a devoção do coração. Quando você começa a ter a união, o pulso, como eu já falei, da pineal junto com a realidade do coração, os dois pulsando da mesma forma, o ser humano começa a elevar a sua consciência e com isto ele passa a ter mais clareza de todo o processo no qual ele está envolvido. Ele se torna ou iniciado, ou adepto, ou o iluminado. Finalizando a parte dos comportamentos e temperamentos humanos, nós vamos entender que desde que a Terra se inclina em 23 graus e 27 minutos, que passa a existir o compasso quaternário de uma forma ostensiva ligada ao planeta, através das 4 estações, através das 4 fases da Lua, que tudo está associado a esta realidade entre o movimento do Sol, Lua e Terra, passam a existir também de uma forma direta esses 4 tipos de temperamentos. E aí a carne, após esta realidade, passa a ser uma parte fundamental para o ser humano ligado a um determinado comportamento ou temperamento. Então não pode, em hipótese alguma, condenar pessoas que comem carne, porque muitas vezes isso é absolutamente necessário. Vou dar um exemplo para você. Quando que você deve parar de comer carne? Quando não tiver mais a vontade de comê-la. Então, quando existe a vontade, é porque existe algo a ser trabalhado dentro de você. Então, se realmente você está começando a sentir repulsa pela carne, não tem mais convergência com a vibração da carne, aí sim você realmente está preparado para parar. Mas não tem sentido nenhum você parar porque você leu, porque alguém falou que é necessário isso para a iluminação, e você está com uma tremenda vontade. Apenas em alguns raros casos que a pessoa está passando por uma determinada etapa, um exemplo, de repente, na eubiose, fala abertamente, isso não há problema algum, várias famílias de pessoas que pertencem à eubiose sabem que 10 dias antes do ano novo astrológico, nós entramos num período de abstinência, são 10 dias apenas, não vai ocasionar nenhum tipo de desequilíbrio no sentido de saúde da pessoa, é até recomendado, se caso você necessite disso, que seja esse alimento, que é uma coisa essencial para você, que você se alimente da carne, mas nesses 10 dias, as pessoas de eubiose que antecedem o ano novo astrológico, nós não comemos nenhum tipo de ser vivo, nós não bebemos nada que seja alcoólico e nós não fazemos sexo. Então, nesses 10 dias existe essa propriedade de purificação para que a Eucaristia, que é feita na eubiose, que foi feita agora há pouco, foi no dia 21 de março desse ano, você esteja com o seu corpo mais leve. Então, óbvio que o corpo fica mais leve, né? Tanto é que se você pega o verão, a parte do fogo, se você tem ali, a pessoa começa a se alimentar de coisas muito pesadas e gordurosas, ela vai passar mal. Então, nós vamos entender que precisa ter o que, acima de tudo? Bom senso. Então, a pessoa que come carne, que ri da pessoa que é vegetariana, a pessoa de vegetariana que condena quem come, os dois, na minha opinião, estão errados, porque não existe respeito. Um é preconceituoso em relação ao outro. Então, tudo é estado de consciência. Ok? Queridos ouvintes, eu quero ainda conversar um pouquinho com vocês nesse programa de hoje sobre o governo oculto do mundo. Isso foi uma outra indagação de várias pessoas que escreveram para mim no Facebook. Quando a gente fala do governo oculto do mundo, eu já fiz vários programas falando da realidade do rei do mundo, de Agartha, de Duarte, que são mundos e dimensões que estão no planeta Terra, projetando a sua consciência nos seres humanos que estão aqui. Então, nesse final de programa, que eu tenho apenas 10 minutos aqui, agora a gente já chegou mais da metade do programa, eu queria que vocês entendessem o seguinte: todas as religiões que foram formadas no planeta Terra, através do conhecimento de seres especiais,
que vieram para a face da Terra dessas dimensões espirituais do planeta, que existem desde que a Atlântida termina a sua etapa evolucional, quando nós temos o grande dilúvio, quando são criadas essas dimensões nos mundos interiores, que o mundo, vamos falar um pouquinho sobre eles, quando termina a Atlântida, o governo que era ostensivo na face da Terra, passa a ser oculto. Daí que vem falarmos de governo oculto do mundo. Porque só acessa essas realidades que eram diretas na Atlântida, esse conhecimento divino, as pessoas que estiverem em sintonia vibracional e consciencial em relação a esses mundos e esses seres especiais, que nós temos Agartha, nós temos Shambhala, Duat, Badagas. Então são dimensões do planeta, onde nós temos as verdadeiras hierarquias ligadas ao nosso processo evolutivo. Então quando nós falamos do mundo mais próximo à face da Terra, estamos falando do mundo de Badagas. Seria como se fosse o mundo etérico da Terra, né? Que ali nós temos os todes, os guardiões. Quando nós interiorizamos mais ainda essa consciência, nós chegamos no mundo revelado pelo professor Henrique José de Souza, o mundo de Duat, que representa o astral, prestem atenção agora na palavra, divino da face da Terra. Não o astral humano totalmente plástico e modelado, que está ligado diretamente às nossas emoções. Seria um mundo astral que acompanha a evolução. Isso foi uma outra pergunta que me fizeram, sobre o mundo de Duat, esse mundo arquivo. O que o mundo de Duat tem? O mundo de Duat é um mundo móvel que vai acompanhando a evolução do ser humano. Tudo começa na meseta do Pamir, na Índia, depois da Atlântida, quando o governo passa a ser o governo oculto do mundo, que passa a enviar para a face da Terra seres especiais. O mundo de Duat, ele passa a ser como se fosse um mundo que acompanha a evolução. Um exemplo, quando nós estávamos no momento do Cristo, que o Bodhisattva estava aqui, o mundo de Duat estava onde? Estava exatamente projetado das dimensões interiores do planeta, recebendo toda a evolução do Bodhisattva que estava na face da Terra com a sua hierarquia, naquela região do Oriente Médio. Hoje, aonde está o mundo de Duat? O mundo de Duat hoje está projetado no Brasil, precisamente ali naquela região de São Lourenço, de todo aquele compêndio que nós chamamos neobiose de sistema geográfico de cidades sagradas. E o mundo de Duat, ele possui imensas bibliotecas. Ali você tem o arquivo de todas as grandes civilizações do planeta. Você tem tudo sobre a Grécia, você tem tudo sobre a Europa, você tem tudo sobre o budismo, você tem tudo sobre o Tibete, você tem tudo sobre os Estados Unidos, você tem tudo do que está sendo trabalhado no Brasil. Aí que está ligado também os mistérios da Taça do Santo Graal, que a Taça do Santo Graal, que está nesse mundo, que está na realidade de um templo, que é o 8º dessas 7 galerias onde nós temos as bibliotecas. Este templo, que se chama o Templo do Caijá, esculpido numa rocha, ele possui ali a verdadeira Taça do Santo Graal, que tem partes gotas do sangue de Cristo, as lágrimas de Maria, e toda a consciência e a vibração dos bodhisattvas e dos seres especiais que se manifestaram na Terra. Então, quando você fala o culto à ordem do Santo Graal, você está falando dessas dimensões interiores, dessas dimensões interiores, e também da projeção dos seres que dali vêm. Todos os seres especiais que vêm para a face da Terra e fazem uma verdadeira transformação são os seres que vêm dessas realidades, que vêm dessas consciências, que vêm do mundo de Duat. Mais interior a Duat você tem um mundo fixo que se chama Agartha, ou Avalon, ou Asgard, não importa o nome que você dê, que ali você tem 7 cidades, e em cada uma dessas 7 cidades você tem 56 seções. Veja quanta consciência ali tem. E a 8ª, ligada a essas 7 consciências, seria exatamente onde você passa pelo Rei do Mundo, que ali está o culto verdadeiro ao Rei Melquisedeque, que é uma consciência suprema maior, que as únicas pessoas que entram em sintonia com o Rei Melquisedeque são pessoas extremamente especiais de um quilate, de um Cristo. Vejam bem o que eu estou falando, de um Cristo. Então essas pessoas que entram nessa consciência abrem os portais da 8ª cidade central, que é Shambhala, que ali eles ficam em sono paranispânico, como eu expliquei no programa, nesse e no anterior também.
Então, quando nós falamos dessas dimensões, quando nós falamos dessa realidade, quando nós falamos do governo oculto do mundo, nós estamos falando de um lugar onde são criados e gerados esses seres especiais, que são enviados para a face da Terra, e eles vêm, através da doação de toda a sua consciência, vêm fazer a transformação do próprio planeta. Isso ocorre a cada momento. Então, quando você pega todas as religiões que estão no planeta, você precisa entender que cada uma teve o seu tempo. Nós estamos agora num momento onde uma nova religião, um novo culto deve ser formado. Mas esse culto ele é formado de uma forma coletiva, que aí nós podemos dizer que é o culto verdadeiro do Rei do Mundo. Que o nome da palavra é consciência. E isso você não ganha comprando, isso você não ganha vendendo, isso você não ganha através de comércio. Isso você ganha através de cultura, através de caráter, através de conhecimento e através de saber. Aí sim você vai formar junto com todos os outros seres que estiverem em conexão coletiva com todos esses valores espirituais que estão nessas dimensões, que são emanadas para a face da Terra através desses seres especiais que se doam, Manus, Bodhisattvas, Yoganãs, Avataras, Budas, que a todo momento se projetam aqui. Sempre nós temos a manifestação desta divindade na face da Terra. A gente apenas não as observa porque muitas vezes elas não são de proeminência exterior. Às vezes elas ficam num determinado lugar vibrando através de lugares específicos do planeta, através de ordens guardiãs que estão nesses lugares que são os chakras fixos do planeta. Então ali o que acontece? As pessoas que entram em sintonia com essas consciências, essas pessoas começam a sentir a mudança dentro de si. E é essa mudança, é essa realidade de caráter, é essa realidade que vai fazer a pessoa correr através do conhecimento, mas um conhecimento verdadeiro, um conhecimento que vai impactar ela e ela automaticamente impacta o mundo com a sua transformação, que ela entra numa verdadeira iniciação, uma iniciação que segue a sabedoria iniciática das idades, ou a Gupta Vidya do Oriente, que representa a consciência armazenada de todos os grandes seres que já se doaram para a humanidade, isto que vai formar uma nova religião. Então hoje, se você pega as pessoas que estão de repente se sentindo abaladas, incomodadas, é porque possivelmente toda essa avalanche de uns valores de uma nova era que estão sendo derramadas constantemente por essas hierarquias para nós aqui, elas estão começando a impactar as pessoas. Então, no primeiro momento, você sentir um incômodo é absolutamente normal. Então, aí o que você precisa fazer? Você precisa procurar um lugar que tenha convergência com essa linha do saber, que tenha convergência com esses valores internos, que é o seu mestre interno, que está batendo dentro de você. É aí que eu sempre digo, eu, 15 anos de eubiose, já passei por vários lugares, hoje a eubiose é a sociedade iniciática de ponta no mundo. Não existe hoje, se você seguir todos os ditames direitinho da iniciação que você entrar, você começa a receber através de todo o aparato que essa verdadeira iniciação te oferece, que a eubiose tem santuários, templos pelo Brasil, ela possui no colégio iniciático instrutores que estão ali capacitados para passar todo esse conhecimento para você. Então nós vamos compreender que tudo o que nós questionamos, na verdade, eles estão sendo derramados como consciência, mas para você conectar essas realidades divinas, você tem que formar o divino dentro de você. Então este é o propósito principal e o propósito único de uma sociedade iniciática como a Sociedade Brasileira de Eubiose. Você quer conhecer um pouco mais sobre eubiose? Entra no site www.eubiose.org. eubiose.org.br, não tem BR, Paulo, é .org, só www.eubiose.org. Ali você vai ter um site que te dá uma apresentação, tem vários lugares pelo mundo que você pode conhecer, independente de onde você estiver, né? Nós temos representações em vários lugares do planeta. Entra no site que ali você vê. E se você quiser fazer essa iniciação por correspondência, também é possível, para você entrar nessa conexão que vai formar uma nova religião. Então você manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br.
Aí eu encaminho a sua solicitação para o setor responsável e eles te respondem falando como que você pode fazer. Tem um custo óbvio, que eles vão mandar todo o material por correio para você e você vai ter o acompanhamento de um instrutor correspondente. Então é isso, queridos ouvintes. Nesse programa eu encerro praticamente várias coisas que estavam ligadas ao post. Eu procurei da melhor forma possível conversar sobre todas essas realidades que estavam ali presentes, que são maravilhosas. No próximo programa eu retorno com um tema específico, desenvolvendo em cima das revelações de JHS, para que você que esteja em conexão com o meu programa Caminhos da Consciência, continue junto comigo nessa vibração maravilhosa. Então, queridos ouvintes, me despeço de vocês, agradeço Paulo e Valdo, que os Budas da Era de Aquário estejam presentes em nós, no Brasil e no mundo. Um grande beijo na sua mente e seu coração. Até o próximo programa.